Olá, boa noite. Está começando mais um Café com Fé, com formato diferente. Hoje teremos uma roda de conversa com o tema Como ter o coração de Maria no mundo de Marta. E eu peço que você se inscreva no nosso canal, comente, curta e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas. Estamos aqui nessa roda de conversa com mulheres guerreiras aos pés de Jesus. Vamos conhecê-las? Boa noite, Simone. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu sou Carol Lelo, sou comunicóloga, docente de psicologia no 8º período e também secretária da Igreja Evangélica da Família. E estou muito feliz pelo convite para participar dessa roda de conversa, né, cheia de mulheres, cheia de Deus. Eu creio que vai ser uma bênção. Vamos conhecer? Olá, boa noite. Sou Francileia, sou pastora do Ministério Mira. Também estou muito feliz pelo convite e creio também que você vai receber essa palavra que vai edificar a sua vida nessa noite, amém? Vamos conhecer. Olá, boa noite. Eu sou Levita do Ministério Mira. É um prazer estar aqui com as mulheres de Deus. E quero que cada palavra que vai ser aqui lançada vai edificar seu coração. Amém. Vamos conhecer. Amém. Eu sou a Diaconisa Emily, também faço parte do Ministério Mira. E nós estamos aqui, né? Estou feliz de estar aqui com essas mulheres e vamos seguinte. Amém. Vamos conhecer. Boa noite, professora Simone. Boa noite, minhas amigas de mesa. É um prazer estar aqui. Eu me chamo Kelly, obreira do Ministério Mira. E estamos aqui essa noite participar dessa conversa que vai ser muito edificante, não só para nossas vidas, como para você também. Vamos conhecer. Boa noite, né? Eu sou a pastora Socorro, sou presidente do Ministério Mira e psicóloga também. E estamos aqui nessa noite para participar dessas mulheres maravilhosas e inteligentes dessa roda de conversa que vai ser muito edificante para a nossa vida. Vai ser uma bênção. Comente, compartilhe. Pastora Socorro, vamos ler o tema da roda de conversa que está em Lucas, né? Lucas 10, 42, que diz assim: contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Glória a Deus. Maria escolheu a melhor parte. E hoje nós também escolhemos a melhor parte. Estamos aqui para falar do amor de Deus. Né? Como ter um coração voltado para o Senhor neste mundo de Marta, de correria, de trabalho, de casa, família, faculdade, igreja, ministério. Então, é um mundo cheio de afazeres que precisamos estar focados também com o coração. Carol, como é ter o coração de Maria nesse mundo de Marta? É necessário, Simone, que a gente tenha um entendimento macro e estar nesse lugar é uma escolha. Como o próprio versículo traz para a gente, que Maria escolheu a boa parte. Né? Então, a gente precisa ter um macro entendimento de que isso é uma escolha. Então, a gente precisa entender, meninas, né, e todos que nos assistem, que essa escolha faz parte de algo muito maior. Né? Que não existe uma rotina tão atribulada, que não tem espaço para aquele que nos dá o tempo, que nos dá a vida. Né? Então, assim, realmente, para que a gente tenha esse entendimento sobre escolher a boa parte, ter o coração de Maria, é fazer essa escolha. E lembrando, somos servas, filhas obedientes, porque uma das ordenanças do Senhor é o quê? Que ame ao Senhor no primeiro lugar. Então, a gente precisa entender que esse amar ao Senhor no primeiro lugar são as primícias, são os primeiros frutos. Então, às vezes, a gente vive o primeiro tempo, os primeiros frutos, né? Então, a gente tem, assim, às vezes, tantas coisas na nossa rotina. A gente desempenha muitos papéis, que somos mulheres, né? Somos filhas, né? Somos esposas, somos mães, né? Amigas, somos profissionais, pastoras, né? Desempenhamos papéis importantíssimos dentro da casa do Senhor. E às vezes a gente se vê tomada de muitas atividades. Mas a gente precisa lembrar que a gente precisa escolher a boa parte antes de tudo. Porque é o Senhor que a gente deve as nossas primícias. Falando em primícias, irmã pastora Kelly, é importante dizimar o tempo do Senhor, né? O tempo são 24 horas, quando nós temos que dizimar o Senhor, 2 horas e 40. E como é essa
rotina? A senhora acorda muito cedo, não é isso? Muito cedo. Eu me acordo, tem toda uma rotina, né? Eu vinha comentando com as meninas, na vida pra cá, que a gente tem uma disponibilidade, né? E eu achei muito interessante esse tema porque eu tomei na minha vida. É acordar às 3 horas da manhã, que é o horário que eu levanto. Aí eu pego um espaço aqui, um minuto aqui, um 20 minutos aqui. Aí eu pego um outro espaço aqui para ler a palavra antes de trabalhar, né? 4 horas, 4h20 no máximo eu saio de casa. E eu tenho tomado isso para minha vida, né? Ter a disponibilidade para o Senhor. E quando eu não tenho isso, né? Quando a gente não tem isso, no nosso dia, no decorrer do nosso dia, a gente se sente triste. Por quê? Porque a gente não se dedicou àquilo que a gente propôs para gente. Eu tenho que tomar posse. Eu trabalho com empresa. E um pequeno exemplo rápido, porque eu vinha dando para as meninas. Se eu estou no meu trabalho, eu converso com alguém e se a pessoa tira a minha atenção, eu vou errar no que eu estou fazendo. Eu doce demais. Ou esqueci o fermento. Porque se não tiver fermento ali, não vai ter crescimento. E eu tomei isso na minha vida e vinha comentando com minhas colegas no carro, porque a gente tem que ter essa disponibilidade do Senhor, a gente tem que colocar isso em prática todos os dias. E se a gente não colocar em prática e dizer assim, eu vou fazer, não vai. Você tem que dizer, eu vou fazer, eu vou conseguir e eu vou conseguir. O importante que o senhor está falando aí é não tirar a atenção. Né? Então, a senhora acorda às 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Não é fácil. Mas ela pega às 3 horas da manhã para dizimar o tempo dela. Não é a bênção. É difícil. É um exemplo para nós, um exemplo para mim, né? Que eu me acordo em cima da hora. Então, para mostrar para a gente, para quem está nos assistindo, que há tempo para tudo. Há tempo para a gente adorar o Senhor, estar aos pés do Senhor. A senhora não deixa de nada você fazer. A senhora vai, seu trabalho. Essa conecta no meio do louvor, no meio da adoração, quando alguém tenta falar alguma coisa. Minha parceira de trabalho, eu vou lá, aumento o som mais alto, ela agora vamos lá, e vamos seguindo até o final do dia, sem deixar ninguém tirar a nossa atenção. E assim é o seu coração no mundo de Marta. Muito importante isso. Pastora França, como é esse momento de separação entre o mundo secular que nós temos, né, de trabalho, de filha, né, de casa, de ministério, como a senhora consegue, na balança, o seu tempo secular e o seu tempo de adoração para o Senhor? Que nem assim, né, estudando, né, fazer o equilíbrio, né, buscar um pouco de cada coisa. Antes, assim, eu priorizava muito os meus afazeres, em vez de priorizar as coisas de Deus. E quando eu chegava, me tornava uma pessoa estressada, uma pessoa cansada. E deixava as coisas de Deus de lado, deixava até de orar, deixava de tipo assim, meditar no noite. Quando a gente tira o nosso dia, pra gente não, tipo assim, não focar só nas tarefas do dia a dia, a gente esquece, a gente se torna, no final do dia a gente se torna uma pessoa cansada, frustrada, não tem mais tempo a ânimo para buscar a presença de Deus. Então, chega um tempo que eu aprendi a descansar. Tô aprendendo a descansar em Deus. E, tipo assim, eu tenho assim, minha filha para cuidar, tenho uma casa para cuidar, mas eu tô deixando, priorizando as coisas de Deus. Não, você quer ficar, vou para a casa de Deus, vou buscar Deus. E na hora eu vou arrumar aqui, eu vou ver minha filha vai comigo, ela vai comigo. Então, para não se tornar empecilho para mim não seguir a Deus. Então, fazendo escolha como a pastora aqui falou, né? Fazer uma escolha, fazer com que Deus seja a nossa prioridade, né? Pastor, está me dizendo que mesmo dentro da igreja a senhora só era Marta. Isso. Com Jesus na casa, Marta não foi ao pé de Jesus. Então, a senhora dentro da igreja, a senhora era uma Marta. Isso. Né? Então, não tinha tempo para estar aos pés do Senhor, porque a senhora priorizava os afazeres. Isso. Né? Que Marta fez. Isso. Né? E a crítica de Jesus não foi pelos afazeres de Marta. É porque o mundo fazer a deixava ansiosa. Né? Então, isso que Jesus quis dizer para Marta. Marta, por que andeis ansiosos? Né? Eu tenho, né, para te dar. Então, isso eu quero dizer para você, pastor. O Senhor tem grandes coisas para nos dar. É a paz, né? O
escolheu a paz, né? Que Maria escolheu a paz. Né? Marta nasceu lá, estava a paz para ela, né? Tranquilidade para a alma dela. E quando a gente traz isso para a nossa vida, que a gente escolhe priorizar Deus na nossa vida se torna diferente. Nosso dia se torna diferente. Nós tornamos pessoas diferentes dia após dia. Porque a gente deseja, a gente quer mais de Deus, assim, porque quanto mais a gente busca, mais mudança para dentro de nós. E aquilo, né, que só vai transmitir aquilo que está dentro de nós, né? Então, se eu tenho buscado o amor vai transmitir para as pessoas a questão dela. Então, vou semeando. Amém. O Senhor colocou no meu coração agora uma coisa muito interessante. Por que esses nossos copos estão cheios de água? Porque a jarra estava cheia de água. E assim somos nós. Para a gente encher os outros, as outras pessoas, nós temos que estar cheio de Deus. Né, pastora? Isso mesmo. A gente fala assim, prioridade, né? Deus tem que ser a nossa prioridade, né? E uma das coisas necessárias na nossa vida é que eu coloco em primeiro lugar na minha vida Deus e o seu amor. O seu amor, ele diz assim, né? Entretanto, pouco é necessário. Né? Marta, ela não se preocupou em ir lá adorar para receber amor. Quando a gente vai aos pés de Jesus, a gente vai com uma necessidade na nossa alma. E a necessidade é o amor. A gente quer afeto, a gente quer carinho, porque a nossa vida diária, ela nos torna cansadas, estressadas. Mesmo que você não queira, a gente se estressa, né, Carol? Né? A gente se estressa, pastora. Somos humanos, nós somos humanos. Perfeitos, buscando a perfeição. Isso, só que o amor de Deus, ele é um complemento tão grandioso que te dá uma força inabalável. A fé, ela é uma fé inabalável. Mas se você não tem um amor, tu nunca vai priorizar Deus, você que nos ouve. Se você não tiver esse amor, se você não colocar Deus como prioridade, não determinar no teu coração amar a Deus sobre todas as coisas, você não chegará lá. Você não será a Maria no mundo de Marta. Você não conseguirá chegar a este ponto crucial da nossa vida. Porque a gente precisa desse amor. Esse amor, ele amou o mundo de tal maneira. E nós não queremos amá-lo. Nós não queremos dar para ele o nosso dízimo do nosso dia. Do nosso momentário. Hoje eu estou cansada. 40 minutos, né? Eu estou cansado. E hoje eu não vou orar. Poxa, Deus te deu o dia todinho, te realizou, tu concretizou, tu conquistou. Por que não agradecer? Pastora, como foi o seu momento assim de faculdade, de ministério, nesse mundo de Marta e com o coração de Maria? Pastora Simone, deu vontade de chorar. Porque era um momento crucial da minha vida. É um momento que eu sofri muito, foi o momento da minha faculdade. Eu conseguia conciliar. As meninas diziam, pastora, você está cansada? Estava tão cansada. Mas quando eu chegava na casa de papai, eu me jogava lá, choro, igual bebê, sabe? Por quê? Porque eu tenho paz, a minha alma, ela descansa, ela repousa nos braços de papai. Então eu tenho isso, eu tirei isso para minha vida. No meio da faculdade, trabalho, casa, era marido na época, filho. Então, nessa época, eu era muito cobrada. E dentro da minha casa, eu era o homem da casa e a mulher. Eu tinha que fazer tarefas, quem me conhece sabe. Então, eu tinha que dividir, eu tinha que priorizar. Então, eu fui aprendendo. E a faculdade, ela me ajudava também. E eu chegava na casa de papai, ela me ajudava também. Então, tinha as minhas meninas aqui, elas sabem disso. Então, eu não deixei fazer que nem nos falam, a peteca cair. Entendeu? Eu não deixei a peteca cair. Mas eu me mantive como? Nesse amor. Sabe, porque você se estressa quando você diz assim para alguém, faz isso para mim, fulano. Fulano foi lá e não fez. Aí você... Hoje eu ouvi, pastora. É uma carga. Hoje eu ouvi uma coisa muito interessante. Uma pastora estava assistindo um podcast hoje e ela disse assim,
Quem não tem domínio próprio tem demônio. Então, eu achei muito interessante, porque é isso. No mundo de Marta, nós temos que ter o domínio próprio. Então, é uma coisa que eu sempre faço para o Senhor. Senhor, me dá temperança, domínio próprio. Se eu não quero ter demônios. Né? Porque o demônio, o que ele acontece? A gente destrói a nossa vida. Né? Muitas pessoas hoje matam no trânsito porque uma batidinha de carro. Por quê? Não tem domínio próprio. Né? Então, são os frutos do Espírito. Emily. Na sua vida corrida. Que horas tu acorda, Emily? Quando eu vou trabalhar, pastora, com ela, né? No caso, a gente acordar 3 horas, às vezes eu não consigo, né? Para 3 horas, 3h30. Aí. A cama te agarra. Isso, aí quando não tem trabalho, né? Que eu trabalho assim, fazer o diário, eu acordo 7 horas. É nesse horário aí. E como é a tua rotina com Deus? A rotina com Deus é. Quando eu vou trabalhar também eu faço a mesma coisa, né? Assim como às vezes eu tenho muito corrida, às vezes no dia, né? Muito corrida assim. Aí eu oro, né? Antes de ir trabalhar, eu oro. Aí eu sempre gosto de ler a palavra de Deus, né? De meditar. Aí eu sempre quero tirar aquele tempinho, né? Aí eu não consigo de madrugada, né? Eu oro, Senhor, apresento a minha vida ali. Aí quando eu consigo ter um tempo, aí eu medito na palavra de Deus. Aí eu me desligo de tudo, né? O celular, porque a nossa mente tem que estar ali quieta, Ativa, né? Isso, quieta para ouvir a Deus, né? Muitas vezes a nossa mente não consegue, né? Ela tá com tantas coisas, a gente está com tantos afazeres ali no nosso dia, pensando em tantas coisas, né? A nossa mente não consegue ficar quieta, né? Aí nós temos ali que nos desligar, que nos acalmar, né? Nos aquietar, né? Para ouvir a voz de Deus. Então, ali o tempo que eu tenho, eu vou para os perfis, né? Para ouvir, né? Pelo que ele tem, né? Para falar. É ele que nos ajuda, né? Nos dá direção no nosso dia. O importante também é termos a direção do Espírito, né? Porque tem momentos que ele que fala por nós. Teve momentos na minha vida que eu só chorava. E o Espírito Santo que falava por mim. Né? Que a palavra diz que ele fala que Jesus e o Espírito Santo. Então, o nosso choro. Certo? Ele da Tatiane. Levita é falar, louvar e falar com Deus 2 vezes. Como é a sua vida com Deus no louvor, na oração, na dança? A Levita Tatiane se apresentou uma vez, estava na igreja da pastora, e ele me comoveu muito, porque a dança ali, eu estava sentindo a dor, a entrega que ela estava dando para o Senhor como oferta. É isso mesmo, tipo, a adoração para Deus é a gente se desligar de nós mesmos e adorar Ele, né? Verdadeiramente se entregar na adoração para Ele, porque a dança é uma meditação a Deus, né? Uma conexão ao Pai, né? Celestial. E aprender a buscar Ele mais. Assim como ela fala, eu acordo também, eu tento dormir mais um pouco, mas o Senhor vai lá, me desperta de 4 horas, vai lá orar, eu preciso orar para falar comigo. Eu levanto, vou orar e leio a palavra dele, me desconecto também um pouco das redes sociais, aí vou lá ler. Aí eu fico quase da hora de comer, que eu fui lendo a palavra dele, porque mais que a gente lê, mais dá fome da palavra dele. Né? Alimento. Isso é ser saudável. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Estou aqui nos bastidores, pastor João Pinheiro. Temos aí moças, né, que não têm filho e temos moças que têm filho. Qual a diferença aí? A Bíblia nos dá, mas eu gostaria de ouvir de vocês, a diferença da vida com Deus, né, no caso da Kelly, que tem filho, né, Kelly? Da France, né, da pastora também, só que ela não é mais criança, mas há uma diferença na vida da mulher que tem o filho e de que não tem o filho. É mais trabalhoso, é menos trabalhoso? Começa aí pela Kelly. Pastor, no meu caso, é um pouco trabalhoso, né? Mas assim eu tento dividir, né? Minhas filhas também fazem, né? Estão no ministério, né? Eu cobro elas da mesma forma que os filhos. Não é ser cobrada, é que a gente tem ali um comprometimento com a igreja. E elas também dançam, né? São levitas, elas dançam. Então eu tento manter elas nessa linha. De jejuar, de orar. É um compromisso a mais, né? Você sabe disso, que é difícil. Eu saio cedo para trabalhar. Então eu deixo uma pessoa para acordar elas. Né? E quando eu chego em casa, eu vou logo perguntando:
vocês cumpriram isso. Aí uma fica acusando a outra, não, mãe, a Juliana não fez, eu fiz. Mas assim, pastor, respondendo a sua pergunta, é um pouco difícil, mas é gratificante, né? Porque eu tenho quem me ensine e eu tenho que passar isso para ela. Aí no caso da Tati, da Emily, da pastora Simone, que não tem filho, pode-se dizer que tem um pouco mais de tempo? Sim, Emily. porque o filho ele toma nosso tempo, né? Eu não sou mãe, mas tive 3 sobrinhos, então eu sei que criança ela toma um pouco mais de tempo. O olhar mais cuidadoso, mas quando é pequeno, né? Tem que ter um cuidado maior em relação à queda, né? A choque, a tomadas. Então, a gente viaja um pouco por causa disso, né? A gente perde um pouco do nosso foco. É cansativo, né? Imagina correr atrás de uma criança o dia inteiro. E para assim, né, pastor, nessa geração hoje que a criança quer se viciar no telefone. Então, isso assim, é uma coisa assim, trazendo assim, não é fácil. Porque eu tenho que colocar na mente da minha filha, isso aí não é para você, isso não edifica a sua vida. Às vezes eu chego e digo, olha, você tem que parar disso, você tem que buscar coisas que vão edificar a sua vida. Porque se eu sou ensinado, eu tenho que levar para minha casa isso. Né? Então, às vezes, agora ultimamente a gente ia assistir um filme, né, O Quarto de Guerra. Ela adaptou o quarto dela de guerra, colocou para que ela precisa fazer oração uma lista na porta do guarda-roupa para orar. Então, isso assim eu achei muito lindo. Assim, mãe, o seu é para cá, o meu é para cá. E a gente dividiu lá. Então, assim, eu fiquei muito feliz pela iniciativa dela, porque ela também é levita, ela dança e também prega. Minha filha, ela tem 9 anos praticamente. E assim, se ela volte ao chamado que Deus te chamou. Você é escolhido, você é chamado quando você está na posição, Deus começa a revelar, ela tem um dom de revelação. Ela chega na pessoa, ela fala assim, eu estou dizendo isso aqui. Então, o inimigo, ele trabalha nisso, colocando distrações, que é o telefone. Então, é por isso que a gente não se tornar cuidadoso, assim, vigilante, que a gente acaba cedendo. Muitas das vezes a gente acaba cedendo, então a gente tem que colocar um limite. No caso, eu coloco um limite, porque senão isso vai atrapalhar a vida dela espiritual. E não Isso é muito importante, né, Carol? Muito importante. Inclusive, eu gostaria de fazer um complemento, né? Que quando a gente vem, né, na palavra e a gente faz a leitura, a gente identifica nas 2 personagens, né, Maria e Marta, exatamente quem é a certa na história e quem é errada. E automaticamente a gente lança um julgamento sobre Marta. Mas aí eu trago a reflexão. Se a gente estivesse no lugar de Marta, apaixonada por Jesus, recebendo os 12, mais Jesus, eu estaria que nem a Marta, correndo de um lado para o outro, para querer, né, servir ele da melhor maneira. Tudo bem, mas o que eu vejo hoje também, um pouco com o olhar da psicologia, é que Marta estava exausta, porque ela era uma pessoa que estava ali lidando diariamente com servir, ela queria servir da melhor maneira, da melhor forma. Ela na casa. Exatamente. Então, se fosse eu que não estava preparada para receber ninguém, chega 13 pessoas na minha casa, eu ia verificar se tinha água. Na época não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha... Enfim, eu entendo. Então, eu, muitas vezes, quando leio essa passagem, me coloco nesse lugar de reflexão sobre a Marta, para que a gente não lance um olhar de julgamento sobre Marta. E entenda que ela estava passando por um processo de exaustão. E que nós, mulheres, por conta dos vários papéis que a gente desempenha na sociedade, já é comum, a gente já equilibra todas as louças durante o nosso dia, né? É filho, marido, casa, o ministério, enfim, muitas funções, né? Então, eu sempre gosto de fazer essa reflexão sobre outro ponto de vista, né? E nesse momento, Maria também nos ensina que a gente precisa nos escolher, a gente precisa se escolher. Porque naquele momento, talvez Marta dissesse assim, Maria, pega um cântaro ali e vai lá buscar água para servir para o mestre. E Maria foi com o cântaro, aí chegou lá, viu a presença maravilhosa de Jesus, largou o cântaro para lá e ficou. Eu me vejo nesse lugar. E aí daqui a pouco lá vem Marta. Maria, cadê a água? Aí ela vê, Maria sentada, né, aos pés de Jesus, bebendo da fonte, aprendendo com o mestre, apaixonadíssima, recebendo, né, tudo aquilo que o Senhor estava entregando naquele momento. E Marta se vê injustiçada. E aí ela repreende o mestre, ela repreende Jesus. Ela fala, tu não te importa, Jesus?
que eu sirva sozinha, mande que ela me ajude. Olha a audácia da Marta. E ele conhecendo os pensamentos que ele diz, não, Marta, a Maria escolheu a melhor parte. Exatamente. Nesse momento, Eu te desestressa, se descarrega, tira Aí, preocupação. Exatamente. Aí eu convido todas nós a essa reflexão. Quando a gente estiver na loucura do nosso dia, a gente vai lembrar disso. Aí a gente vai lembrar, eu vou escolher a melhor parte. Né? Como a irmã falou, assim, às vezes eu estou tão na correria e eu escolho a melhor parte. Eu preciso dar primazia para o Senhor, eu preciso apresentar para Ele o meu tempo. Eu tenho filhos, eu tenho trabalho, mas eu vou selecionar, porque é uma escolha. nos conectar, né? Exatamente, nos conectar para que a gente possa receber dele. E ele sim vai trazer esse refrigério, né? Essa paz, que só existe nele. Né? Às vezes a gente vai estar ocupado, fazendo muitas atividades, muitas coisas, e a gente não vai estar obedecendo, não vai estar agradando o coração de Deus. Então não adianta que a gente se ocupe de muitas atividades e não agrade o coração do Senhor, porque senão a gente vai estar tendo uma atitude como de Marta, sendo que a gente pode escolher a boa parte, simplesmente vir aqui e beber de tudo que o Senhor quer nos entregar. Né? Então eu acho importante essa reflexão. E é o que acontece hoje nas igrejas, né? Estão trabalhando para o Senhor, mas não estão com Na o presença, Senhor. às vezes, na presença do Senhor. Estão executando muitas atividades, congressos, atividades, né? E aí, cadê a presença do Senhor? No seu dia, na sua paz. Estão muitos hoje vazios. Exatamente. Então, a todo tempo a gente precisa vigiar, porque a gente é muito fácil, hein? Apontar o nosso dedinho e julgar Marta. Mas às vezes nós somos as Martas. E a gente mesmo não lança essa reflexão sobre a gente, sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas posturas. E como que a palavra do Senhor é maravilhosa? Ela ensina, ela exorta, ela dá tranquilidade, dá paz, dá... Enfim, ela é maravilhosa. Então, assim, que a gente tire esse tempo, né, para você que está nos assistindo, e medite na palavra do Senhor, que certamente você vai buscar o que você está procurando. E é isso que a gente fala, né? Que a gente tem que estar dentro da igreja, a gente tem que fazer a obra do Senhor, mas não esquecer também que precisamos tirar um tempo de sentar, ajoelhar aos pés do Senhor. Você que é pastora, você que tem um ministério de com mulheres, ensine isso às mulheres. Vamos fazer a obra do Senhor, mas também escolher a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor, porque arrumamos, ornamentamos a igreja, fazemos uma grande festa e não convidamos o principal. É Jesus. Sempre tem muitos lugares. A gente diz assim que Maria ficou com a melhor parte. E fazer as coisas para Deus é uma melhor parte para nós. Né? Só que, como a Carol falou, a gente precisa não julgar. Só que quando você olha, que você lê, você diz assim, mas é necessário. Entretanto, é necessário. Aí você vai priorizar. O que é necessário para mim? É quando eu vou me escolher. É quando eu vou fazer análise na minha vida. Eu vou me analisar. O que é que eu preciso? O que é que o pastora Simone precisa? O que é que o Carol precisa? O que é que eu, pastora Francis, preciso? O que é que nós aqui precisamos? E a gente vai fazer uma análise. Eu estou fazendo essa obra aqui, eu vou fazer algo para Deus. Mas como que eu vou? Eu estou cheia? A senhora falou da charge. Eu sempre digo lá para as meninas o que a gente tem no ensinamento. Eu digo assim, gente, ninguém pode ministrar se não for ministrado. Ninguém pode dar o que não tem. Pode derramar. Ninguém derrama, ninguém vai cheio. se não se enche. Né? Então, a gente assim, se eu for derramar aqui essa água aqui, encher até esborrar, a nossa vida tem que ser assim. Transbordante, transbordar do amor, da primazia, da presença. Porque a gente, muitas das vezes, a gente se preocupa com tudo que a gente tem para fazer no dia. A primeira coisa que a gente diz assim, eu tenho isso. Vou anotar na minha agenda. Vou anotar na minha agenda. Aí você sai de cheia, casa. né? A agenda tá lotada. Aí você quer. A gente até ora, Senhor, para o tempo. A gente dá pede para Deus parar o tempo. Multiplica. Né? Aí, como a Carol falou, chegou 12 pessoas. 12 discípulos, né? O mestre com os 12. Aí você pergunta, e se chegasse na minha casa? Ah, vocês vão sentar aí.
Olha, aconteceu algo aqui na nossa casa e nós estamos exaustos. Nós estamos cansados. É pedir ajuda. E muitos não pedem essa ajuda quando estão muito cansados. A psicologia fala isso, né, cara? Não é vergonha você falar que você está exausto. Não é vergonha. Às vezes, no contexto social, às vezes em busca de uma rede de apoio, de um psicólogo, de um psiquiatra, e às vezes dentro do contexto da igreja, um aconselhamento pastoral, informando sobre todas as demandas que tem. E aí, com essa rede de apoio, é possível, né? Todas as situações são possíveis, principalmente se a gente tiver o apoio. E a própria palavra fala que ferro afia ferro, então a gente precisa ir em busca, né, de quem possa estar ali nos dando a mão nesse momento de dificuldade. O diamante é lapidado pelo outro diamante. Exatamente. E no mundo secular, na empresa, o que acontece? Eu estou de férias, a empresa não me incomoda, né? O telefone desligado para a empresa. E por que a gente vai para a casa do Senhor? A gente também segue a mesma regra. Eu estou aqui para servir ao Senhor. Não atendo telefone, não respondo mensagem, coloco no modo avião. Eu entendo às vezes, sabe, pastora, assim, que muito tem se perdido de reverência, de honra ao Senhor dentro da igreja. A gente vê, né, ministérios que às vezes as crianças correm, que brincam no celular, que conversam, nada contra as crianças. Eu acho que todo tempo assim, é importante, né, as crianças às vezes talvez terem uma salinha, às vezes ficar dentro do culto, mas precisa existir uma reverência ao Senhor, a casa do Senhor, as coisas do Senhor. Né? Então, assim, isso é uma coisa que precisa voltar a ser ensinado. Se não foi, ou se está em desuso, que volte. Porque assim a palavra do Senhor fala. A gente precisa dar honra ao Senhor, né? Então, neste ambiente. Então, eu acho sempre muito importante fazer essa menção sobre honrar a casa de Deus e fazer ao outro como se estivesse fazendo ao Senhor. Né? Porque às vezes a gente se ocupa de fazer e fazer algumas vezes de qualquer jeito. E o Senhor não recebe. Sim. Essa oferta. Foi fulano que pediu. Eu estou fazendo porque fulano pediu. Não. Eu vou fazer com o coração como se estivesse fazendo ao Senhor. Carol tocou um ponto muito importante. Hoje a gente vive também no mundo secular, trabalhando com pessoas cristãs. Eu trabalho com pastoras, eu trabalho com pessoas que são da igreja. E o que eu percebo hoje também, a falta desse cumprimento, né, de um mandamento do Senhor. Fazei ao homem como faz a mim. Eu faço ao meu patrão como eu faço para Deus. Né? Então, nós, no mundo secular, nós temos que dar testemunho. Sim. Nós temos que ser luz. Se eu entro numa empresa, eu digo para os meus amigos de trabalho, colegas de trabalho, que eu sou uma pastora, eu tenho que amar e respeitar o meu patrão, assim como o homem respeita a Deus. Postura, ética, né, honra ao lugar de trabalho, que deve ser o pão, enfim, esse é nós somos testemunho, né? Nós somos assim realmente feitos para refletir a luz de Cristo. Se a gente não estiver refletindo, a gente está fazendo algo errado. Isso é muito importante, nós mulheres, né, no mundo de Marta, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, até com seus vizinhos, né? Temos que ter o coração de Maria, amar o nosso próximo, respeitar o nosso vizinho. Quer ler uma palavra aí, está encerrando? Respeitar o limite, né, pastora, de espaço, né? Que lá dentro do trabalho, né, a gente trabalha com pessoas que fazem parte da religião e às vezes julgam, né? Sim. Lá no trabalho, a gente tem mais pessoas que são evangélicas do que pessoas, né, de outras religiões. Mas assim, eu, né, procuro dar o exemplo, né? Porque eu tenho que dar o exemplo, porque eu sou ensinada. Né? E se eu não der esse exemplo, né? Eu estou levando o nome da minha pastora, porque eles conhecem a minha pastora, apesar de não conhecer, eles conhecem ela. Né? Então eu tenho que dar esse exemplo e respeitar o espaço do meu irmão, né? Por mais que ele julgue, né? Às vezes a gente tem que, como a gente estava estudando de tarde, às vezes a gente tem que se manter calado também. Sim. E respeitar o espaço dele. Jesus, quando andou na terra, ele não condenou. Sim. Quem somos nós? Eu sempre falo que eu não condeno, né? Mas se alguém vier pedir minha opinião sobre tal assunto,
ela vai ouvir a verdade da palavra do Senhor, né? Então, assim, nós temos que ser um exemplo, nós temos que ser Maria. Em qualquer lugar, nos hospitais, na faculdade, na parada de ônibus, dentro do ônibus, na padaria, em qualquer lugar nós temos que ser Maria. Exatamente. Eu costumo sempre falar que a igreja, ela recebe todos, mas ela não aceita tudo. Então, assim, existe uma palavra que nos governa, entendeu? Que nos exalta, que nos alinha. Então, assim, todos são bem-vindos, mas nem todos que são bem-vindos podem fazer tudo o que quiserem. Então, assim, eu sempre, quando alguém fala sobre isso, eu digo, mas por que os evangélicos? O Senhor, a igreja vai receber a todos, mas lá você não vai poder fazer tudo. Então, aí se você precisa ter esse entendimento, então eu sempre gosto de estar falando sobre isso, né? E agora eu queria falar com você, que se viu nesse lugar de Marta, não fico triste, né? Mesmo assim o Senhor continua te amando, entendeu? Agora opte por ser Maria, escolher a boa parte, né? Deixe um pouco os afazeres, né? Priorize esse tempo devocional com o Senhor, né? Eu acordo 5 horas, a gente vai fazer um esforcinho, vai tentar dormir um pouquinho mais cedo, acordar um pouquinho mais cedo para dar essas premissas para o Senhor, porque certamente você vai ver os frutos sendo derramados sobre a sua vida quando você começa a se posicionar priorizando o Senhor. Pastora Franci, uma palavra Amém. de fechamento. Não, só para lembrar assim, quando aos pés de Jesus, Maria. Se a gente não escolher, muitas das vezes, trazendo o Senhor tocando no meu coração, que quando a gente vai para a casa de Deus, quando está muito sobrecarregado, a gente não consegue adorar. A gente não consegue sentir a presença de Deus porque o peso está grande. Daí quando está sendo, porque a gente está sendo ali como Marta ali. A gente não está sendo Maria. Então, quando você vai para a casa de Deus, é aos pés do Senhor que o Senhor te quer. É por isso que ele diz assim, em Mateus 11:28, vinde a mim. Vós que estás cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Então ali você vai encontrar descanso para a tua alma. Você vai encontrar, sabe, alegria no teu coração. Então tudo ali que você, quando você chega na casa de Deus, que você deposita para Deus, você não sai da mesma forma que você entra. Você sai de uma forma diferente. Mas antes disso, o culto tem que começar dentro da minha casa. Para me levar a adoração da minha casa para a igreja. Onde as pessoas que estão ao meu redor sentem a presença de Deus através da minha vida. Querida Tati, a palavra aí de encerramento. É muito bom buscar a presença de Deus. Você tem a alegria, como a pastora Francis falou, né? Começar de casa adorando o Senhor, porque quando chega no tempo do Senhor, você sente mais a presença de Deus na sua vida, seu coração ceia pela presença de Deus. Seu coração quer mais de Deus, menos de você. Também nós temos que tomar cuidado, né, em fazer tantas coisas, né, esquecer, né, de estar aos pés do Senhor. Então, você que está ouvindo, né, possa tomar esse cuidado, né, tomar essa palavra, né, para você refletir, né, analisar como nós falamos aqui, né, como é que está a sua vida, né, e tomar para si, né, porque é isso que o Senhor, né, quer, que venhamos a ouvir, né, a sua voz. Eu lembro, né, rapidamente que enquanto eu queria fazer algo para Deus, eu queria fazer, aí eu me ajoelhei e orei e o Senhor falou com todo esse versículo para a minha mente, né? Aí eu entendi, eu vou sempre para os teus pés. Então, às vezes, o Senhor está nos convidando, né? Não para fazer, mas para ir aos pés deles e ouvir a sua voz, né? Marta. Ansiosa Marta. Desça para o pé de Jesus, que ali há refrigério, a paz. Pastor Socorro, finalize. Assim, só deixar assim algo para nós que estamos aqui, que nós colocamos, nós que estamos aqui, você que está nos ajudando a assistir, que está nos assistindo também, não deixe de orar. O Espírito Santo colocou isso no meu coração. Por quê? Por que, pastora? O Espírito Santo falou isso com você? Porque a oração, ela é uma conversa com Deus. Onde você se conecta com Ele, onde você conta para Ele, onde é a sua dor, onde você expõe para Ele, porque diante de Deus a gente não consegue se esconder. Então a oração ela faz isso na nossa vida, ela faz um derramar na nossa alma. Então se você não faz essa conexão através de oração, se nós não fazermos isso, nós não conseguiremos ser cheios. E ele falava para mim, por isso que há muitos vazios. Porque não tem mais esse tempo.
É por isso que eu disse que não vamos julgar Marta, não julgue Marta. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E hoje poucos têm esse devocional com Deus. Às 3 da manhã, meia-noite, 2 horas, 4 horas, 5 horas. Eu não sei que hora é o seu devocional. Mas eu quero deixar essa palavra para você aqui, para nós. Que você reacenda a chama, que você reacenda o prazer de estar na presença de Deus. Porque é muito prazeroso, essas mulheres maravilhosas aqui, elas podem convir comigo que é prazeroso. Eu amo estar na presença de Deus. Eu amo falar desse Deus, então estou muito grata por estar aqui, né? Que Deus venha nos abençoar grandemente e abençoe você também. E compartilhe o nosso vídeo. Faça a sua parte também, porque Deus conta contigo. Glória a Deus. Está encerrando mais um Café com Fé. Fique na paz.